Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin e quero convidar você a participar de um culto online preparado especialmente para você, para que o teu coração seja aquecido com o poder da palavra de Deus. Eu tenho certeza que neste culto online Deus vai falar ao teu coração. Então vamos lá? Sem demorar muito, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe o seu joinha, curte o vídeo, faça os seus comentários, tá bom? E envie, compartilhe para outras pessoas participarem também, conhecerem o nosso canal e serem edificadas pelo poder de Deus. Meu WhatsApp está aqui na tela, é o 11 96085 5474. Você quer informações sobre como enviar seus dízimos e suas ofertas, honrar a Deus, cumprir os seus votos com Deus? Entre em contato comigo direto aqui pelo WhatsApp. Eu oriento você sobre todas as formas possíveis. Vamos ao culto e que Deus abençoe a tua vida. Se você tem a Bíblia, abra aí para você acompanhar. Se você quiser marcar, fazer marcações, faça. Se não, você acompanha na tela aqui que eles colocam o versículo para você. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Quem já encontrou aí, diga amém. Acharam? Então vamos lá, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Aqui já tem uma coisa para a gente anotar e lembrar de todos os dias na nossa oração falar isso aqui com Deus. O Paulo está dizendo, sempre que eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus por causa da fé que vocês têm recebido através de Cristo, do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Para um pouquinho, faz um exercício de raciocínio aí. Como será que estaria a sua vida hoje se Jesus não fizesse parte da sua história? Você lembra como é que você era antes de conhecer a Jesus? Muitos aqui chegaram na igreja deprimidos, na miséria, endividados, falidos, doentes, desenganados pelo médico, família arrasada, família destruída, moral acabada, viciados, perdidos completamente. Aí você começa a frequentar as reuniões, começa a ouvir a palavra, vem na libertação, começa a melhorar, começa a se levantar, Deus começa a abrir as portas, você começa a ver milagre acontecendo de um lado para o outro, e Deus abençoando, e Deus operando, e as coisas vão mudando. Aí você para e pensa, como estaria a minha vida hoje se eu não tivesse encontrado a Jesus? Se Jesus não fizesse parte da minha vida, se eu não tivesse a fé que hoje eu tenho nele. Então, quando eu penso assim, eu louvo a Deus e falo, meu Deus, muito obrigado. Tem que fazer essa oração todos os dias, sim ou não, gente? Imagina como é que seria a vida da gente sem ele. É o que o Paulo está dizendo. Mas a mensagem para nós está aqui no versículo 5. Ele diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Presta atenção nessa declaração do Espírito Santo para você. Você que crê no Senhor Jesus, você que foi salvo pela misericórdia e pela graça de Deus, você que tem a sua vida pautada nas Escrituras porque crê na obra redentora de Cristo. A Bíblia está dizendo para você que em tudo você está sendo enriquecido, você está crescendo, você está sendo capacitado, você está adquirindo poder, capacidade, unção, força. Isto é a riqueza de Deus para o ser humano. É a riqueza que nós recebemos de Deus em toda palavra, a palavra dele, e em todo conhecimento. Quando você começa a meditar na palavra de Deus,
você começa a ter entendimento vindo de Deus, por meio dessa palavra, você começa a ficar rico. Você sai daquele mundinho da religião. Você deixa de ser um religioso, uma religiosa. Você deixa de ser membro da igreja. Você deixa de ser uma pessoa que entrou na igreja, que inseriu-se na igreja, que frequenta a igreja porque gosta dos hinos, gosta dos louvores, gosta da oração, porque tem um amigo, tem ciclo de amizade. Você sai desse mundo e você entra no mundo da fé verdadeira em Cristo. Você deixa de ser um servo e você se torna filho de Deus. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter, gente. Amém, pessoal? É o enriquecimento que vem por meio da palavra e por meio do conhecimento. Eu tenho falado a vocês, desde o ano passado, não sei se você lembra. Todo dia, quando você levantar, programe-se para você se levantar um pouquinho mais cedo do que o necessário. Tem gente que tem que levantar 6, 5 horas, 7 horas da manhã, para tomar um café, para tomar um banho, para botar a roupa e sair para trabalhar. Então começa a fazer o seguinte, se você tem que levantar às 6, coloca o teu celular para despertar às 5h30. Você não sabe a mágica que acontece. Você ganha meia hora de bônus. E você tem 30 minutos para você conversar com Deus e para você ler a Bíblia. E hoje as coisas estão acontecendo, tudo para facilitar a vida da gente. É só você saber usar. Por exemplo, você vai sentar no café da manhã, eu acordo de manhã, eu vou sentar para tomar o meu de jejum, primeiro café da manhã. Tem 2 cafés da manhã. O primeiro café da manhã. Eu sento na mesa, está lá o omelete aqui, a fruta aqui, o chá aqui. O que eu faço? Pego o celular, coloco o aplicativo da Bíblia, é gratuito, é de graça. Aperto o botão e o locutor começa a ler a Bíblia. Quem tem nossa TV, por exemplo, tem o canal da Bíblia. Você liga lá, o locutor está lendo a Bíblia e passando os versículos. Você está ouvindo aquilo ali. Você está recebendo a palavra de Deus. Ali vai ter um entendimento que vai se abrir numa hora. Você vai falar, puxa, eu já tinha lido isso, mas eu não entendia dessa forma. Agora eu estou entendendo. Quando você vem à igreja, você para ouvir a palavra, você recebe a revelação da palavra, Deus fala algo ao teu coração, o teu entendimento se abre, você diz assim, puxa, eu tinha lido isso aqui, mas eu não tinha entendido dessa forma. Essa é a riqueza que Deus está te dando. Você está sendo enriquecido no conhecimento e na palavra de Deus. Essa riqueza, quando você recebe, é o que habilita você, é o que capacita você para viver o mundo de Deus, a vida de Deus nessa terra. No versículo seguinte, o versículo 6, ele diz assim, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Diga assim, nenhum dom vos falta. Essa declaração é muito importante. Para você que está ouvindo a palavra de Deus, para você que está aprendendo a palavra de Deus, você está sendo enriquecido nele, você está recebendo dom, a habilidade, a capacidade para operar o poder de Deus nessa terra. Ô pastor, mas eu posso fazer o quê? Tudo! Não tem uma coisa que você diga, isso aqui não dá para fazer. Você pode fazer tudo! Jesus disse uma vez, o impossível para os homens é possível para quem? Para Deus. Ah, mas aí é possível para Deus, nós não somos Deus. É verdade. Mas quando ele estava atendendo um homem que levou o seu filho endemoniado aos discípulos e pediu para que expulsasse o demônio, o homem clamou a Jesus, Senhor, se o Senhor puder nos ajudar, faz alguma coisa e ajuda-nos. Jesus olhou para ele e falou, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Deus não colocou limite no poder dele disponível a nós. Esse poder está à minha e à sua disposição. Se você for enriquecido no conhecimento e na palavra de Deus, você vai ter esse dom.
essa capacidade, esse poder de operar, de manifestar a vida de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, para vencer nesse mundo. Diga graças a Deus, gente. Quer um exemplo prático disso? Está lá no livro de Josué, capítulo 10. Vamos dar um pulinho lá. Josué, capítulo 10. Versículo 12. Abra aí. Josué 10, versículo 12. O Josué era o pastor de Israel, o substituto de Moisés, o líder daquele povo, na grande empreitada que eles tinham se metido para conquistar a terra de Canaã que Deus prometera aos seus antepassados. O Josué estava na direção, no comando. Foi feita uma aliança com o povo de Gibeão, os gibeonitas. Quando os vizinhos ficaram sabendo disso, fizeram uma junção de 5 exércitos, 5 reis confederados, juntaram suas forças e vieram contra os gibeonitas. Eles clamaram a ajuda de Josué, porque era muita gente, eles iam perder a batalha. O Josué juntou o seu povo e foi ajudá-los em Gibeão. E ele fez uma oração a Deus, e Deus deu a ele uma palavra. A palavra de Deus era a seguinte: hoje eu estou entregando os teus inimigos nas tuas mãos, para que você risque o nome deles da face da terra. Você entendeu o que Deus falou? Você entendeu ou não? Quem entendeu? O que você entendeu? Pensa aí, bota a cachola para funcionar. Hã? Olha o que Deus falou. Hoje eu estou entregando os inimigos nas suas mãos. Você vai riscar o nome deles na face da terra. O que você entendeu aí? Hã? Deus estava dizendo para eles que lhes daria a vitória. É isso? Sim ou não? Sim, em partes. Mas nós lemos lá na carta aos Coríntios que riqueza mesmo é você ter conhecimento, entendimento daquilo que Deus fala na palavra. Deus deu uma palavra para o Josué. A palavra era hoje. Diga assim, ó, hoje. Essa é a palavra, grátis a palavra. Qual que é a palavra? Hoje. O que é hoje? Até meia-noite é hoje para a gente. Agora, né? Mas nós estamos falando de uma época que não tinha luz elétrica. Nós estamos falando de uma época que o povo parava de trabalhar quando o sol se punha e começava quando o sol pensava em levantar. Aquilo era o dia contado por eles. Hoje o exército vai para a batalha, o soldado põe um óculos assim, que no maior escuridão ele consegue ver tudo claramente, tem visão noturna. Naquela época não tinha nada disso. A batalha tinha que se desenrolar durante o dia. Quando chegava a noite, todo mundo parava de lutar, os exércitos recontavam o que tinha sobrado, se reagrupavam e se preparavam para o outro dia de guerra. O Josué saiu para a batalha e Deus estava naquela batalha, esmagando os adversários dos gibeonitas. O Josué começou a perceber, o dia estava terminando, o sol estava indo embora. Já viu o sol ir embora? Aquela coisa linda, aquele crepúsculo bonito, o céu vai ficando mais para um lado meio azulado, aqui vai ficando meio alaranjado. Você sabe, o dia está acabando. O hoje está indo embora. Quando Josué viu, faltava ainda muita gente para ser conquistada. Faltava ainda muitos inimigos para serem abatidos. O Josué olhou para aquilo e ele lembrou da palavra e do entendimento que ele recebeu quando ele ouviu de Deus aquela palavra. Qual que era a palavra, gente? Hoje. Diz assim o versículo 12, vamos ler. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu-os na mão dos filhos de Israel,
E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olha o que o Josué fez. Ele olhou para o alto e falou: Sol, para aí. Ele olhou para o outro lado e falou: Lua, não suba mais. Fica quieta aí. É possível pararmos o sol e a lua, gente? É possível atrasarmos o tempo, voltarmos o tempo? Sim ou não? Não, nós sabemos que não é possível. Hoje o homem consegue fazer um foguete, romper a nossa atmosfera e ir para o espaço. Tem gente vivendo lá em cima. Tem gente hoje entendendo que o universo é muito grande, diferente do que se pensava nos dias de Josué. Hoje nós sabemos que o sol e a lua não ficam rodando em volta da terra, mas a terra roda em torno de si mesma, com a lua acoplada à sua gravidade, girando todos em torno do sol numa sincronia perfeita. Se alguma coisa acontecer, algum dos planetas, alguma das estrelas aqui em volta, acabou a vida humana, acabou tudo. Sim ou não? Não é assim? Sim ou não? Não é possível controlar o espaço, não é possível controlar o sol, não é possível controlar a lua. Não dá. Mas o que Jesus falou? O impossível para os homens é possível para Deus. Nós não temos como controlar isso, mas Deus tem. Então Josué fez uma oração. Uma única oração. A oração era: Sol, para em Gibeão. Lua, fica quieta aí no vale de Aijalon. Olha o que aconteceu, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto ou dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de quem, gente? A voz de quem, pessoal? De um homem. Deus ouviu a voz de quem? De um homem. Quem era esse homem? Josué. Porque o Senhor pelejava por Israel. Diga graças a Deus. Olha que coisa tremenda. A oração de um homem chamou a atenção de Deus, a ponto de alterar o universo, a galáxia, o sol, a lua, todo o sistema solar que a gente conhece e até o que a gente não conhece. Por causa da oração de um homem. Esse é o poder de Deus que está à sua disposição. Esse é o dom que não falta para você. Essa é a capacidade que você recebe de Deus quando você aprende a olhar para a palavra de Deus e tem entendimento dela. Por isso que eu não canso de falar para você, você não pode ser um religioso que fica lendo a Bíblia e repetindo versículos sem entendê-lo. Você tem que se debruçar sobre a palavra de Deus. Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não analisam as Escrituras. Vocês não examinam as Escrituras. Ele não falou que você tem que ler a Bíblia. Ele falou que você tem que fazer o quê? Examinar, entender, buscando dele, do Espírito de Deus, o entendimento. E é isso que o Paulo está falando à igreja dos Coríntios. Eu dou graças a Deus pela riqueza que vocês receberam da palavra e do entendimento de Deus, porque isso dá a você capacidade, dom, poder, habilidade para resolver qualquer situação. Diga graças a Deus, gente. Esse é o entendimento que você precisa ter. O Josué entendeu. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou: é hoje que nós vamos vencer. Se o sol continuar o seu trajetório
a sua trajetória, no seu tempo normal, não vamos vencer hoje. Talvez a gente vença amanhã, mas Deus falou que era hoje. Então vai acontecer. Hoje vai ficar aí até quando for preciso. Ficou quase um dia inteiro. O sol parado, a lua parada. Não houve dia semelhante, nem antes nem depois. Porque Deus ouviu a oração de um homem. Deus vai ouvir a tua oração quando você orar com a palavra dele e com o entendimento que ele dá. Isso vai mudar tudo na sua vida. Amém, gente? Vamos dar um pulinho lá em João, capítulo 14. Será que isso nós temos condições de fazer também? Vamos ler João 14, versículo 12 e o 13. João 14, versículo 13. Versículo 12 primeiro. João 14, 12. Olha o que Jesus está falando aqui. Acharam aí, gente? Quem achou, diga amém. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quem aqui crê no Senhor Jesus? Faz assim, você crê mesmo? Então isso aqui eu acho que é para você ou não? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha o 13 agora. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai, quem é o Pai, gente? Deus, seja glorificado no Filho. Quem é o Filho? Jesus, o detentor do nome, que tem todo o poder no céu e na terra. Então vamos entender uma coisa. Quem aqui já fez conosco o curso Fé, primeira lição do curso Fé, nós tratamos desse assunto. E isso o missionário começou a falar lá na década de 80. Eu não era nem nascido. Somos novos, não é? Esse verbo traduzido do grego para o português é o verbo aiteo. Quem aqui fala uma língua estrangeira sabe que numa tradução você não consegue traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, porque tem uma palavra numa língua que tem vários significados num outro idioma. E para você fazer a tradução correta, você precisa entender o contexto. Senão você traduz de qualquer jeito e não dá o sentido certo. A tradução feita do grego para o nosso idioma, é necessário que analisemos o contexto. No curso Fé, o missionário chega a dizer que essa palavra tinha sido mal traduzida. Não é que está errado. O verbo aiteo, ele significa pedir no português, mas ele significa também determinar, marcar tempo, falar com autoridade acerca de algo, colocar para fora algo que você quer que aconteça para que aquilo de fato aconteça. Vamos entender o contexto do que Jesus falou, porque esse entendimento é riqueza para você. Esse entendimento é o que vai te dar a capacidade, o poder de manifestar o poder de Deus nessa terra. Jesus ele está dizendo assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim vai fazer a mesma coisa que eu faço. E vai fazer coisas ainda maiores do que essas. Porque eu não vou ficar por aqui com vocês, eu vou voltar para o meu Pai. Aí ele disse assim: e tudo que vocês, aiteo, e tudo que vocês pedirem, ou tudo que vocês determinarem, ou tudo que vocês mandarem acontecer, em meu nome, eu vou fazer acontecer. Olha só, preste atenção nisso, hein? Quando você vai orar com entendimento da palavra de Deus, sabendo o que Deus falou ao teu coração, crendo naquela promessa, você não ora pedindo para Deus fazer,
se ele não mandou você pedir para ele? Imagina só, Deus ele olha para você e fala: em meu nome, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem que entender tudo que está por detrás disso. Em meu nome, Jesus falou, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Jesus delegou nesse momento a autoridade para você colocar a mão sobre alguém e determinar que aquela pessoa seja curada. É isso ou não? Eu estou enganado? É isso ou eu estou enganado? Aí você vai orar por alguém doente e você diz, vamos orar. Aí você ora assim, Senhor, toca na vida dessa pessoa. Sendo que Ele mandou você tocar. Senhor, passa aqui o teu poder e cura essa pessoa. Sendo que Ele disse que você faria ele ser curado. Ele disse, em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por causa do meu nome, por causa da tua mão sendo tocada. Consegues entender isso? Sim ou não? Isso é entendimento. É você pegar a Bíblia e entender. Não é pegar a Bíblia e ficar lendo, decorando e falar, eu li a Bíblia toda. E daí? Se você não entendeu nada, você vai ficar a vida inteira orando igual, do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Você tem que ter o conhecimento da palavra e o entendimento dela. É o que vai dar a você habilidade, dom, poder, capacidade para manifestar o reino de Deus na tua vida. Tem gente que não é curada porque está orando pedindo para Deus curar. E Deus não mandou fazer nada disso. Não foi isso que Jesus ensinou. Então vamos olhar para esse verbo com mais carinho? E tudo quanto determinares, e tudo quanto exigires, e tudo quanto mandares acontecer, ou tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. O que o Josué fez? Quando o Josué viu que o dia estava acabando, ele olhou para o céu e falou, sol, para aí em Gibeão. Ele não ficou orando, peraí pessoal, dá licença, eu vou dobrar o meu joelho aqui. E aí começou, Senhor, Deus altíssimo e poderoso. Tem gente que para orar parece que está fazendo uma carta, né? Tem cabeçalho, não é assim? Faz tudo direitinho. Ó Deus grandioso, ó Deus altíssimo, ó Deus maravilhoso. Esse Deus está muito longe. O nosso Deus mandou a gente orar assim, Pai, ó, diferença. Pai nosso, que estás no céu. O Senhor é muito grande. O Senhor está aí em cima, a gente está aqui embaixo. Mas o Senhor ainda assim é o nosso Pai. O Josué não ficou ali, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou, o Senhor disse através da boca do tal profeta, o Senhor falou através de fulano de tal, está escrito no livro tal, está dito em tal lugar, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, então agora, Senhor, passa o teu poder aí no universo, no céu, na terra, no sol, em qualquer lugar, e faz aqui a gente ter vitória. Não foi isso que o Josué fez, não. O Josué não ficou pedindo para Deus parar o sol. O Josué fez o que com o sol, gente? Ele olhou para o sol e mandou parar o sol. Para aí agora! Ô lua, fica aí no vale de Aijalon. Não sai daí enquanto não acabar. E foi para a batalha. E quando ele falou aquilo, Deus ouviu e falou, olha lá, ele mandou o sol parar, para tudo agora. Deus ouviu a voz de um homem. Quando você tem o entendimento da palavra, quando você tem a palavra de Deus liberada ao teu coração, você pode orar dessa maneira sem medo e dizer ao diabo, na minha vida você não vai tocar mais, nos meus caminhos você não vai entrar mais, essa miséria não vai ficar aqui mais, essa doença não vai ficar aqui mais, o mal vai embora agora, em nome de Jesus. E quando você orar com essa fé, Deus vai ouvir falar o meu nome, olha lá, deixa eu ver, e agora eu vou fazer. E aquilo que você mandou acontecer, Jesus disse assim, eu farei. Ele vai fazer. Aí tem gente que ouve essa parte, e aquela velha mania de muita gente, de ler uma parte e esquecer de ler o todo.
Ela lê um texto e esquece que aquele texto está inserido num contexto. E ela diz assim, bom, então eu vou orar em nome de Jesus para esse pé sarar, para essa cabeça sarar, para essa pessoa mudar. Aí ela fica orando e não entendeu nada ainda, e não recebe. Ué, pastor, mas não está escrito aqui? É, cabeção, mas você tem que ler o versículo todo. Jesus falou assim, tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Para quê? O Pai seja glorificado no Filho. Se você for orar para você ser abençoado, não funciona. Pegou isso aqui ou não? Hã? Eu vou orar porque eu preciso vencer. Também não funciona. Eu vou orar em nome de Jesus para ser curado porque eu não aguento mais sofrer. Ih, tem muito tempo para você sofrer ainda. Não, eu vou orar porque eu quero ver isso acontecer e dar testemunho para as pessoas saberem que eu sou de Deus. É tempo perdido, tua oração não vai fazer nada. A oração que Deus responde é aquela oração que você faz para que o resultado da oração faça com que Deus seja glorificado através do Filho, através da oração que você fez. Não tem a ver contigo, tem a ver com Deus. Quem compreende isso aqui, diga graças a Deus, gente. Eu espero que o Espírito Santo faça o seu coração se abrir para esse entendimento. Até que você tenha a palavra de Deus definida no teu coração, você vai ficar orando para querer entender o que Deus tem para você. A hora que você entender o entendimento dessa palavra, é a maior riqueza que você vai receber de Deus. Ali está a capacidade, o dom, para você fazer o poder de Deus operar na tua vida. Eu conto o testemunho que aconteceu com minha mãe. E isso tem mais de 20 anos. Pregando o evangelho já tem 15 que eu estou como pastor. Mais de 15 passado. Isso aconteceu há mais de 20 anos, eu era criança ainda. Pode botar mais de 20 anos aí. Eu ainda era criança, minha mãe era viúva, meu pai tinha falecido. Mais tarde minha mãe veio a casar, acho que ela ainda não era casada a essa altura. Nós somos em 4 irmãos. A minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho já haviam se casado, não tinham filhos ainda. Isso aqui é informação importante para você entender o que eu vou te falar. A minha irmã do meio, ainda jovem, estava para casar, mas ainda era solteira, morava em casa. E eu ainda era criança, nem pensava em casar. Meu pai tinha falecido, então morava eu, essa irmã e minha mãe, nós 3. Determinado dia começou o seio da minha mãe a crescer um caroço que ardia, que queimava muito. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, não tinha esse negócio de outubro rosa, não tinha nada disso. Ninguém falava em fazer exame periódico, não se incentivava isso e as pessoas iam no médico para tomar injeção quando precisava. Era assim ou não era? Era ou não era? Minha mãe nunca se preocupou em médico. De repente um caroço começa a pesar, a queimar, a arder, e na cabeça dela veio uma coisa. É câncer. Não tem jeito. Com esse pensamento, ela não sabia o que era, mas com esse pensamento veio aquela opressão. Meu Deus, eu vou morrer. Porque faz muito tempo que eu não vou ao médico para cuidar da saúde. E o câncer, você sabe como é que é. Pegou um estágio avançado ali, não há o que fazer. Hoje já é uma coisa que, dependendo do avanço da doença, não tem o que fazer. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Então, na cabeça dela começou aquele pensamento de morte, eu vou morrer. O que vai ser dos meus filhos que estão solteiros, que são crianças ainda? Olha o desespero batendo no coração de uma mulher viúva. A essa altura, minha mãe já era obreira da igreja há muito tempo, uma serva de Deus, uma mulher de oração. Ela conhecia tudo isso que nós estamos lendo aqui hoje. E ela ia na igreja sexta, quarta, domingo e orava. Diabo, em nome de Jesus, você vai ter que sair do meu seio. Você vai ter que sair da minha vida. Você vai ter que ir embora.
orava do jeito certo, em nome de Jesus. E não acontecia nada, continuava do mesmo jeito. Marcou o médico, mas sabe como é que é quando você marca médico, né? Você marca hoje, você vai passar no médico quando? Se conseguir passar, dê graças a Deus. Estava esperando o médico, ia na igreja, o pastor orava, nada. Ela orava, nada. Ela citava a palavra de Deus, está escrito, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que o Senhor levou as minhas doenças, o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas eu fui sarado, então diabo, você tem que sair em nome de Jesus. E não saía. Os dias iam passando, o desespero ia tomando conta e ela chorava, ela orava. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? O servo de Deus, ele pode chegar no pior momento da vida. Ele nunca vai deixar a palavra. Porque o que a gente precisa para vencer está na palavra. Se você deixar, você perdeu a guerra. Sim ou não? Hã? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que era? O rei chegou para eles e falou assim, se vocês não se prostrarem e adorarem a essa imagem que eu fiz, vocês vão ser lançados na fornalha. Então eu vou dar mais uma chance, vocês vão se curvar. Eles falaram para o rei assim, o senhor nos desculpe com todo respeito, mas nós não vamos fazer isso não. Rapaz, mas você vai morrer? Você acha que Deus pode salvar vocês do fogo? Sabe qual foi a resposta deles? O nosso Deus tem poder para nos livrar do fogo e da tua mão. E a gente crê que Ele vai livrar. Agora, se Ele não livrar, o Senhor sabe que nós vamos morrer lá dentro, mas nós vamos morrer fiéis a Ele. Por que eu estou falando isso? Porque quando você passa por uma situação dessa, você só pensa em chorar e desistir de tudo. O pensamento que vem à cabeça é o seguinte, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu vou na igreja, eu oro, eu faço campanha, eu faço corrente, eu faço voto com Deus, pastor ora por mim, fulano ora por mim, os obreiros oram por mim e Deus não está me abençoando. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja. Tá bom, aí acabou a sua chance. Minha mãe, como uma boa serva de Deus, continuava na igreja, o coração apertado, achando que ia morrer, mas ela continuava orando e pegava a sua Bíblia para ler. Ela conta que um dia ela estava sentada na cama, pegou a Bíblia e abriu num salmo. E ela leu um pequeno versículo, final do salmo, que dizia assim, então vereis os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Tem promessa de Deus aí? Está falando de cura divina? Está falando de alguma coisa que tem a ver com o caso dela? Não, aparentemente não. Ela leu esse versículo. Então vereis os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Era um salmo de Davi. Na hora que ela leu esse pequeno versículo, ela fechou a Bíblia e falou assim, diabo, acabou. Eu não vou morrer. Aí ela disse assim, a minha filha está para casar, até ter filho vai levar tempo. Mas o Marcos Paulo ainda é uma criança. Até casar e pensar em ter filho, vai demorar muitos anos. E Deus falou que eu vou ver os filhos dos meus filhos. Ela entendeu. Ninguém falou para ela, ela entendeu. Na palavra veio a ela o entendimento. Ela se levantou e disse, eu não sei se é câncer, se é tumor, seja o raio que for, vai sair em nome de Jesus. Naquele dia o caroço desapareceu. Isso já tem quase 30 anos, minha mãe está aí até hoje, sem nunca ter passado por isso. Você está entendendo a riqueza que você tem quando você tem a palavra e o entendimento dela? Você tem poder para isso. Talvez se eu contasse esse caso para você dizendo assim, pessoal, a minha mãe orou em nome de Jesus e ela foi curada naquele dia, estaríamos louvando a fé dela. Mas do jeito que eu estou contando para vocês, só tem uma pessoa que é louvada aqui. Quem é? O Pai, através do Filho, da palavra.
Quando você tem o entendimento da palavra, você pode mandar, você pode exigir, você pode determinar em nome de Jesus que aquilo que você disser, o Senhor Jesus vai fazer e Deus vai ser glorificado com isso. Diga graças a Deus, gente. Quem entendeu isso aqui, diga amém, Jesus. É esse o entendimento, essa é a fé que nos torna diferentes de todo o resto do mundo. É essa fé que não nos deixa esmorecer, que não deixa a gente se abalar, que não deixa a gente ficar sofrendo, chorando, se lamuriando, se lamentando, porque a gente sabe que a hora que o entendimento vier, que o Espírito Santo soprar, que os olhos se abrirem na palavra, chegou o dia da nossa vitória. Que esse dia chegue para você hoje. Que você faça uma oração que resolva a tua vida e o Pai seja glorificado nisso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus então, pessoal. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, o nosso amado Senhor. É o momento em que a igreja está reunida, aqui presencialmente, online, pelas redes sociais. É o momento em que nós nos unimos em comunhão, o corpo de Cristo, para adorar o cabeça que é Jesus, para adorar o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, que ressuscitou, que vivo está, e que recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesse dia. Aleluias. Oh, aleluia, 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 aleluias. Adore, adore a Jesus agora com as suas palavras, com cânticos espirituais, com carinho, com louvores, com adoração. Exalte a Deus. Diga para Ele: meu Senhor, eu te amo. Meu Rei, meu Pai, meu Deus, eu te adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós oferecemos a Ti a nossa vida, o nosso corpo, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Nós oferecemos a Ti tudo o que temos e somos, como oferta de amor e sacrifício, porque sabemos que o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. Lembre-se disso, está escrito: vocês não sabem, o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Diga: Senhor, eu quero santificar esse corpo para o Senhor. Eu quero santificar a minha mente. Eu quero pureza nos meus pensamentos. Eu quero santidade, pureza no meu corpo, em todas as minhas ações, palavras, ações, em tudo que eu fizer. Porque eu sei que essa casa é sua, eu sei que esse corpo é templo do Teu Espírito, e eu quero criar aqui, meu Deus, um ambiente propício para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa morar, para que o Senhor possa estar comigo a todo momento. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ofereça a tua vida a Ele. Ofereça o teu louvor, a tua casa, o teu corpo ao Senhor Jesus, se esvaziando de tudo que é nesse mundo, para ser cheio do Espírito Santo agora. Aleluia. Te louvamos, meu Pai, de todo o nosso coração. Cante para Ele, cante, louve e exalte a Ele de todo o seu coração. Cante para Deus, porque Ele está aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento, sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar
nós queremos te ouvir. Diga para Ele, nós queremos te ouvir. Cante mais uma vez, o Senhor é bem-vindo, Jesus és bem-vindo aqui. A casa é sua, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Peça para Ele, sopra teu vento aqui, Jesus, sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Diga para Ele isso, nós queremos te ouvir. Levante as suas mãos e declare: essa casa é sua, Jesus, aleluias. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga: essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez, diga: essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga para Ele: apareça, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Levante as suas mãos e diga: apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Diga para Ele: apareça, Senhor, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Ah, Jesus, é o que nós desejamos, é o que nós estamos pedindo, é o que a nossa alma anseia. É a tua presença habitando o nosso coração, é o teu Espírito Santo vivendo dentro de nós. Ô meu amigo, ô minha amiga, ore, fale com Deus agora. Diga para Ele: Jesus, eu te amo tanto. Diga para Ele: Jesus, eu te adoro. O Senhor é tudo para mim, é a minha razão de viver. O meu prazer é estar em comunhão contigo, o meu prazer é estar em tua presença. Ah, meu Deus, o desejo do nosso coração é ser cheios do Senhor, é estarmos unidos ao temor do teu nome para todos sempre, é vivermos nesse mundo de tal maneira, é corrermos a corrida de tal maneira, é vivermos de tal maneira que alcancemos o prêmio da soberana vocação no Senhor Jesus. Nós queremos viver para te agradar, nós queremos viver para te servir, nós queremos viver para te exaltar. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale na língua dos anjos, adore, exalte, glorifique a Deus. Se você não tem ainda o batismo com o Espírito Santo, vai orando, vai glorificando, vai adorando a Deus a sua maneira, com as suas palavras. Fala para Ele: eu te quero, Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida, para que o Pai seja glorificado em mim, para que o Senhor seja exaltado através de mim. Aleluia, 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 aleluias. Oh, relele balaba sorele cantarala balaba chorere balabala.
balabás. Batiza, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, encha-nos, Espírito de Deus. Vem nesse lugar e encha a nossa vida. Vem nesse lugar e enche o nosso coração, aleluias. Oh, aleluia, 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 aleluias. Te adoramos, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Peça para Ele: guarda o meu coração, guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Levante as suas mãos e diga: dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim.